acho que é o Ailton Krenak que diz em alguma das entrevistas dele, mas que história é essa de que estamos em guerra agora? Estamos em guerra desde 1500. Hoje estamos bem acompanhados com a presença de... Oi, eu sou Micheline Verunski, eu sou uma escritora brasileira, nasci em Recife, Pernambuco, vivi a maior parte da minha juventude em Arco Verde, interior pernambucano, o que me faz considerar Arco Verde a minha cidade de coração. E publiquei meu primeiro livro, Geografia Íntima do Deserto, em 2003, há exatos 20 anos. É quando eu começo a minha carreira literária, por assim dizer. Mas estamos aqui para falar sobre o seu último livro, O Som do Rugido da Onça, romance que venceu os prêmios literários Jabuti e Oceanos em 2022. Micheline compartilha conosco como foi a sua pesquisa prévia para a elaboração do livro, comenta sobre as escolhas na construção dos personagens e sobre as ditas línguas subterrâneas presentes em sua escrita. O Som do Rugido da Onça, ele é um romance histórico que conta a saga de duas crianças indígenas do povo Juri e do povo Miranha, que foram levadas do Brasil pela expedição capitaneada por Spix e Márcios, dois cientistas bávaros que vieram ao Brasil, percorreram o Brasil do Rio de Janeiro, passando por São Paulo, Minas, Bahia, até chegar na Amazônia, recolhendo espécimes de plantas, recolhendo espécimes animais, catalogando registros culturais também, e que, ao chegar na Amazônia, acharam que seria boa ideia levar para a Alemanha crianças indígenas. Essa história, que é uma história real, é uma história que passa por muitos apagamentos ao longo do tempo, do século XIX até aqui, e temos hoje uma imagem dos cientistas, uma imagem heróica, até porque a própria expedição é uma expedição com esse caráter heróico, né, e municiada desses valores civilizatórios do século XIX. No entanto, o registro da vida e da morte precoce dessas crianças passou ao largo dessa história. Spix e Márcio são os responsáveis por dividirem a atual divisão dos biomas brasileiros foram dadas por eles, eles são considerados heróis na Alemanha, heróis no Brasil, mas carregam consigo essa trágica história dessas crianças indígenas. O Som do Rugido da Onça tenta dar voz a essa história, né? É uma narrativa que fabula a partir de documentos históricos, mas também de registros orais e registros antropológicos, mas que é, acima de tudo, uma ficção. O Som do Rugido da Onça, ele surgiu para mim de uma forma, vamos dizer assim, intempestiva. Fui visitar uma exposição na Avenida Paulista, numa instituição cultural, e nessa exposição eu encontrei as imagens das crianças que foram levadas por Spix e Márcios. Eram imagens que eu já conhecia, né? Eu sou historiadora de formação, e elas me impactaram, primeiro por sua beleza, e depois por aquilo que se dizia das crianças, né? Que elas haviam sido sequestradas, que elas haviam sido levadas de uma forma pouco honrosa, né? Eu passei alguns dias, algumas semanas e meses, na verdade, procurando registros históricos que dessem conta dessa viagem terrível, né? Dessa aventura terrível em que elas foram colocadas. E quando eu percebi que eu teria pouco amparo histórico e que precisaria, de fato, fabular, eu me dei conta de que essa narrativa não é uma narrativa que me pertence, é uma narrativa que pertence aos povos indígenas, que pertence ao povo brasileiro. Como tantas histórias de apagamentos e violências que
as minorias e o nosso povo passaram ao longo dos séculos. Então, eu tentei me acercar dessa história, né, de uma forma o mais respeitosa possível e também o mais... eu acho que a palavra é essa mesmo, acho que a palavra é respeitosa, né? Porque, afinal de contas, muito embora seja um trabalho ficcional, ele é também um trabalho sobre vidas, um trabalho sobre vidas que foram vividas e que foram desperdiçadas pela máquina colonial. Quando eu comecei a escrever O Som do Rugido da Onça, eu pensei que, primeiro, em escrever um romance histórico clássico. E um romance histórico clássico, vocês sabem, você parte daquilo, da história oficial, né? E você parte dos documentos aos quais você tem acesso, né? Que geralmente emulam essa história oficial. No entanto, muito cedo eu percebi que não tinha como escrever essa narrativa desse lugar oficial. Então eu pensei que esse romance, ele também tinha que ser um romance sobre a linguagem, sobre a perda da linguagem, sobre a recriação da linguagem, sobre a reinvenção da linguagem. Então, me ocorreu que o português que nós falamos é um português marcado por todos esses encontros e desencontros de povos, encontros e desencontros da história, né? E que, nesse português que falamos no Brasil, há muitas línguas que correm como rios subterrâneos. O próprio Nhangatu e o Tupi, o Kibundo, são muitas as línguas que compõem esse idioma. Então, o Som do Rugido da Onça é também uma história que se passa nesse nível, no nível da linguagem, no nível da significação e no nível da invenção. Outro dia eu li que Shakespeare, ele dotou a língua inglesa de milhares de palavras, não são centenas, são milhares de palavras que não existiam antes no idioma, né? Isso é muito fantástico, eu não sabia dessa informação. E eu acredito que o poeta, que o romancista, o narrador oral e mesmo o povo tem essa liberdade de criação de linguagem, de invenção de linguagem. Então, para além dessas línguas subterrâneas que correm também no Som do Rugido da Onça, há também as palavras inventadas, né? A língua dos macacos, por exemplo, a linguagem dos rios. Então, tudo isso para compor uma história que, se o leitor prestar bastante atenção, é uma história da ordem do indizível. São duas crianças indígenas do século XIX que saem do Brasil, né? Um não fala a língua do outro, porque eram de povos diferentes e povos inimigos, não falam português, não falam o Nhangatu, que era a língua geral falada no norte do Brasil, não falam tampouco o alemão. Então, é uma história radical de silenciamento pela qual essas crianças passaram. Então, traduzir isso numa narrativa ficcional não foi só muito difícil, como também foi desafiante. Então, ao desafio, eu respondi com a invenção e respondi com essa celebração das línguas silenciadas no português falado no Brasil. Esse romance, ele nasce, né, desse espanto, né, diante da violência colonial, e eu lembro imediatamente, né, no mesmo dia em que eu visitei a exposição que eu já citei antes, de ter de ter voltado para minha casa e ter já até me jogado na internet procurando informações sobre essas crianças. Teve um período de pesquisa inicial, né, que eu não tenho assim muita certeza, mas deve ter durado de algumas semanas a um mês, e que resultou né? Mas eu sei que no período de 3 meses, essa pesquisa ela acabou se tomando várias formas, né? Eu procurei os livros do Spitz e Márcios, eu procurei outros pesquisadores acerca desse tema, né, das expedições
científicas do século XIX, mas isso tudo era muito pouco, porque as informações mais diretas eu não tinha. Então, e nesse período inicial da pesquisa, eu não sabia ainda que era para um livro. Né? Eu queria saber mesmo o que tinha acontecido com as crianças, eu queria informações sobre as crianças. Mas, logo, a minha ficha caiu, eu disse, eu não vou ter essas informações como eu quero. Se eu não vou ter, eu vou precisar escrever. Então, a pesquisa e a escrita, elas meio que aconteceram simultaneamente, e em várias frentes. A pesquisa bibliográfica, eu coloco na conta da pesquisa também as minhas conversas com narradores indígenas durante o período. Eu fui fazer pintura corporal, eu visitei aldeamentos, eu fiz um curso de ervas, tudo isso na conta, não como uma pesquisadora que chega com um gravador embaixo do braço querendo saber coisas, não, mas como alguém que está ali, que quer participar, principalmente que quer escutar e aprender. Nesse período, eu participo de um grupo de pesquisa na PUC São Paulo, e nesse período, nessa época, a gente vinha se interessando por uma coisa que agora está mais popularizado do que, sei lá, em 2015, 2016, que é essa coisa da neurociência das plantas, da vida das plantas, muito na esteira de pesquisadores como o Mancuso, o Coty, entre outros. E eu vinha me interessando sobre a ayahuasca. Tem um amigo que conversava comigo sobre suas experiências com a ayahuasca, e eu achei, em determinado momento, que era interessante para o livro uma aproximação que fosse uma aproximação não ocidentalizada, vamos dizer assim. Né? E eu fui procurar a ayahuasca, eu fui para um ritual da ayahuasca com perguntas, questionamentos a respeito do próprio fazer do livro. E várias cenas e várias coisas que foram compostas no livro são resultado dessa, vamos dizer assim, visita minha à ayahuasca naquele período. Entre a exposição que eu vi, acho que em meados de 2016, e a ayahuasca, esse ritual de ayahuasca, que foi mais ou menos outubro de 2018, é uma coisa de quase 2 anos e meio, de composição do livro. Em 2019, o livro já estava na editora, mas eu ainda fiz algumas alterações. É esse período, entre 2016, 2018 e 2019. Muita gente me pergunta se a Josefa é um personagem autobiográfico. Não é, embora eu empreste para ela esse olhar inicial, né, esse olhar do contemporâneo, né, para as imagens numa exposição, e mesmo esse espanto que eu tive, né, essa perplexidade, a Josefa não é um personagem autobiográfica, ela é uma metáfora, eu escolhi construí-la como uma metáfora do Brasil. E que metáfora é essa? A gente escuta ao longo da vida, né, é muito comum alguém dizer, você teve uma avó, ou uma bisavó, ou uma tataravó bugra, que foi pega a laço. Né? Existe essa construção dessa mulher selvagem, né, que é trazida à força para a civilização. Então, eu coloco esse aspecto na Josefa. Eu coloco um outro aspecto na Josefa que também é muito escutado, né, da pessoa que vai embora do Brasil, passa um tempo fora do Brasil e diz, agora eu entendo o Brasil porque eu consigo ver o Brasil de fora. Eu coloco isso na Josefa também. Então, eu construo essa personagem como um eco dessas múltiplas falas e construções, até ideológicas, mas também como um eco do rugido da onça. Né? Acho que é o Ailton Krenak que diz, em alguma das entrevistas dele, mas que história é essa de que estamos em guerra agora? Estamos em guerra desde 1500. Né? Os povos originários estão em guerra desde os anos 1500. Então, como além de um romance sobre
um romance histórico sobre esse caso específico das crianças Miranha e Juri. Um romance sobre a linguagem é também um romance sobre o tempo, né? Sobre como o passado, presente e futuro se emaranham na história brasileira, como o passado nunca é o que passou, o passado repercute no presente e repercutirá no futuro, e de como essas violências elas se atualizam a todo momento. Então, quando eu compus Josefa, eu pensei em todas essas nuances, né, que ela traria consigo. É uma personagem, vamos dizer, secundária, né, em relação a Inhê e a própria onça, mas é uma personagem que tem uma grande carga significativa, não só para a compreensão da chave do romance, como da compreensão da nossa história. Foi isso, eu sou ambiciosa, eu não nego que eu sou ambiciosa, se eu não fosse, eu não seria escritora, mas é essa a intenção com a qual eu revisto esta personagem. O Som do Rugido da Onça, ele acabou se tornando, alguém comentou e caiu a minha ficha, que ele foi o livro mais premiado dessa temporada, né, de 2022. Ele ganha o prêmio Jabuti de melhor romance e ele ganha o prêmio Oceanos de literatura. E eu fico muito lisonjeada, né, pessoalmente, né, porque, sim, é um reconhecimento, né, eu acredito, não só do próprio livro, né, do próprio romance, mas também dessa minha trajetória. Esse ano eu completo 20 anos de carreira literária, seja lá o que isso queira dizer. Mas eu acredito mais que os prêmios, eles têm um valor, esses prêmios em especial, para este livro, ele tem um outro valor, um valor agregado, que é referente ao momento político que nós vivemos, né? A gente vem de alguns anos de grande descaso e de grandes violências cometidas contra os povos indígenas do Brasil, a mando do Estado, o que é uma coisa espantosa. E o Som do Rugido da Onça, ele traz essas violências de forma pulsante. Então, quando eu penso na premiação do Som do Rugido da Onça, eu penso que o que está sendo premiado é, claro, a qualidade literária do livro, mas é também toda essa história, né? É muito impressionante. A gente teve o cacique Raoni subindo a rampa na posse do presidente Lula, e o cacique Raoni, cujo nome significa onça fêmea, o cacique Raoni, ele está nas páginas do Som do Rugido da Onça como personagem e como rugido também, né? Ele está ali. Então, desde a posse, né, e desde essa subida do Raoni na rampa, que eu venho recebendo uma série de retornos de leitura e de pessoas muito alegres, eu diria, muito contentes de ter encontrado o Raoni na rampa e no livro. Então, quando eu penso no livro, quando eu penso no romance, eu penso esse livro, ele celebra essas pessoas, ele celebra Raoni, ele celebra o Jaider Eisbel, que é autor da imagem da capa, ele celebra a Sônia Guajajara, e ele celebra esses anos de luta. Eu, obviamente, não sou uma autora indígena, mas eu acredito que a gente só vai superar as violências coloniais e superar essas feridas que não param de supurar quando todos olharem para essa história marcada por tantos desrespeitos, tantas mortes e tanta violência, e dizer: essa história também é minha. Eu também tenho responsabilidade sobre os efeitos dela no presente. Você já leu algum livro de Micheline? Qual foi o que mais te marcou? Comente com a gente pelas redes sociais.
Gostou do episódio? Então não esquece de deixar as 5 estrelas no Spotify. Para ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Siga o podcast Matéria Bruta no Spotify ou na Amazon, se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox, ou assine no Apple Podcasts. O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado às artes e à filosofia. Entrevista por Guilherme Carrera, edição de Juliana Zalfa, assessoria de Francis Carnaúba e voz de Flávia Mano. Te esperamos no próximo episódio. Chegou no Curta On, o seu streaming de documentários, o filme Ailton Krenak, O Sonho da Pedra. O documentário traça a trajetória de Krenak, líder indígena natural de Minas Gerais. Assista quando e onde quiser pela Claro TV+, ou pelo site curtaon.com.br.